Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Go. O podcast Fala Go, como você sabe, é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E como você sabe, o podcast Fala Go está sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Esse é o nosso objetivo aqui, levar para você informação de qualidade sobre saúde e bem-estar. E hoje nós temos o prazer de receber aqui para conversar com a gente o cirurgião ginecológico, doutor André Nóbrega. Tudo bom, doutor? Tudo jóia, graças. Tudo bem, né? Maravilha. Graças a Deus. A gente fica muito feliz aqui com sua participação. E hoje vamos falar sobre miomas uterinos, não é isso? Isso. Miomas, mais tranquilo, né? Miomas uterinos. Eu sempre, quando a gente começa a conversar aqui, doutor, nosso objetivo aqui é levar informação de saúde e bem-estar para a população, né? E às vezes existem algumas patologias, algumas doenças que a gente fica um pouco triste que exista, né? Claro. Até a conversa fica um pouco pesada, fica um pouco tensa, porque são assuntos delicados. Mas eu sempre digo que, apesar de ser uma patologia, apesar de ser um assunto delicado, é importante que a gente fale sobre isso, porque ajuda algumas pessoas, algumas mulheres, no caso, que possam estar passando por isso e que às vezes não sabem que tem tratamento, né? Às vezes não sabem que pode ter uma qualidade de vida melhor, não é isso? E é esse o nosso objetivo. Por isso, eu fico muito feliz aqui com a sua participação, certo? E, em primeiro lugar, eu queria que você explicasse para a gente o que significa, o que são miomas uterinos. Tá. Bom, antes de falar sobre isso, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. A gente que agradece. Eu sou um usuário do Fala Go, tenho acompanhado bastante. Perfeito. Gosto do projeto e aproveitar para dar os parabéns para a diretoria e também para você. Obrigado. Porque eu já sou cooperado há muito tempo e Sim. venho acompanhando essa modernização da Copego. Acho que é importante isso que a gente vem fazendo. E esse projeto, ele tem um que é bem especial, porque ele traz a comunidade, a população de uma maneira geral, para perto da gente, que é o que as cooperativas mais modernas têm feito, né? Então, Sim. a ideia do projeto é muito boa, que a gente não fica só entre a gente, os projetos, as nossas diretrizes, elas têm que ir também para a comunidade, né? Então, esse projeto é bem bacana e eu conheço muita gente também que tem visto, né? Que não é da área, que não é médico, que nem é ginecologista. Então, isso é uma maneira da gente disseminar essas informações e sair um pouco da nossa bolha, né? Bem bacana. Parabéns para vocês. A gente que agradece. E complementando aqui, o objetivo é justamente fazer juntar os profissionais, né, em um canal de comunicação como é o nosso canal no YouTube, também no Spotify, para levar informação e informação de qualidade. Eu sempre digo isso, não apenas informação, mas informação de qualidade, porque hoje em dia a internet ela trouxe muitas possibilidades para a gente, né? Assim, a gente tem ali informações na palma da mão, mas nem tudo é tão confiável, né? Verdade. Nem tudo é tão confiável. Então a gente quer realmente se fortalecer. A base do Fala Go, do podcast Fala Go, é uma base formada na segurança. E a gente traz profissionais aqui para falar com a gente, para que a população, a sociedade, a pessoa que está assistindo aqui, que está nos ouvindo, ela tenha a segurança de que tenha a certeza de que essa conversa que nós temos aqui, ela é uma conversa que ela tem um fundamento, né? Ela tem uma qualidade, ela tem uma segurança. Então a gente agradece muito a sua participação. Eu achei genial também o nome, não sei quem foi quem criou, deve ter sido você, né? Não, a gente teve uma reunião lá na Copego sobre o nome, né? Eu achei genial, porque tem tudo a ver com a gente também e se mexe com a coisa do podcast, né? Isso, Legal. eu vou dizer quem deu a ideia do nome. A gente estava atrás de um nome e a gente tinha dado algumas ideias, mas ainda não tinha sido, não foi assim, tal, e numa reunião, a Hélia, lá da Copego. A Hélia. A gente falando, vamos falar, não sei o que, fala doutor, fala não sei o que, a gente já foi pesquisando uns que já tinham e tal, e ela fala GO, né? Porque de ginecologia e obstetrícia. Então. E aí Fala Go, porque de fala vai, né? Fala aí, né? Assim, já dá uma... Então, quando ela falou, eu peguei, rapaz, na hora, é isso aqui mesmo. Eu achei genial. Porque Fala GO de ginecologia e obstetrícia, que a princípio era a nossa ideia, né?
Mas fica também Fala Go, porque a gente está indo para outras especialidades, com outros assuntos, e fica mais, assim, de uma maneira mais geral, né? Mas eu tô te enrolando aqui no que a gente estava conversando. Enfim, todo mundo já ouviu falar ou conhece alguém que tem mioma. Às vezes é alguém muito próximo, né? O mioma uterino é uma coisa muito, muito comum. Já assistimos aí que uns 60% das mulheres têm mioma e muitas vezes nem sabe, né? E às vezes é uma situação que pode assustar, né? As mulheres têm a rotina de fazer ultrassom todo ano, transvaginal ou pélvica, que é aquele ultrassom olha aquela região do útero, dos ovários e aqui e acolá se surpreende. E não é raro, assim, a gente tá numa reunião, numa festa e alguém chega, olha aqui, eu tô com mioma, o que é isso? É um tumor, etc, né? Então é uma coisa que é muito mais comum do que a gente imagina e que muitas vezes a gente não precisa ter nenhuma preocupação, né? Certo. Mas o que seria? Como você fala, mioma uterino é no útero, né? É no Isso aí útero. tá claro, né? O útero, ele é um músculo, né? Ele é um órgão bem curioso, que ele cresce muito na gravidez, né? Ele tem o tamanho de uma mão fechada, de uma pera, mais ou menos, e ele fica mais ou menos do tamanho de um notebook, vamos dizer assim, quando uma mulher está no finalzinho da gravidez. E para ele crescer tanto, ele tem que ter uma característica que ela é mais muscular, um músculo liso, né? Um tipo de músculo mais molinho. E esse músculo, ele pode, às vezes, formar nódulos, uma alteração aí o que a gente chama de mutação, né? Pode gerar uma nodulação e essas nodulações, elas podem crescer. Às vezes ficar pequenininhas, às vezes muito grandes, né? Mas é muito, muito comum. Isso aí é o mioma. Isso é o mioma. Pronto. Ele é uma neoplasia, que é um crescimento celular, mas ela é eminentemente benigna. Pode virar câncer, André? É tão raro que a gente até evita falar isso, né? Porque as chances de virar o que a gente chama de sarcoma, elas são muito raras. A estatística é muito, muito, muito rara, mas pode acontecer, né? O que a gente normalmente recomenda é que quando alguém descobre um mioma, ficar acompanhando, né? Ver se tem algum padrão diferente, se ele está diferente, se apareceu outro, se cresce e principalmente se ele dá sintomas. Então, mioma é um nódulo. É um carocinho, algo, uma protuberância ali que apareceu no músculo ali, que é o útero. Isso. Pronto. E existe alguma causa para isso, doutor André? Existe algum motivo para que aconteça isso com a mulher? Tipo, tem alguma relação com o estilo de vida ou algum fator genético? Fator genético, sim. Qualquer mulher está predisposta a algum momento na vida dela. Idade, se existe alguma idade que isso possa ocorrer. Como seria? Assim, se tem como a mulher se prevenir em relação a isso? Tem. Assim, ele tem alguns tipos raciais que podem dar mais incidência, mais prevalência de mioma. Mas no Brasil é difícil a gente determinar isso, né? Eles acontecem em várias as idades, mas como ele é um tumor muscular, benigno, e o útero é um órgão que tem uma influência hormonal também muito forte, ele altera de tamanho, de formato, dependendo da época do mês, com a menstruação, eles também sofrem essas influências. Então, eles podem crescer influenciados pelos hormônios e também podem regredir quando a mulher termina a fase reprodutiva dela, na tal da menopausa, aí ela já não está mais produzindo aqueles hormônios, o estrógeno, a progesterona. Ele tem sim uma influência de crescimento de acordo com esses hormônios, né? Sim. Então, não existe algo que possa se fazer para evitar. Mas quando a mulher descobre, então, vamos lá, ela descobriu, ela sente alguma dor, ela tem alguma, vamos dizer, você falando em exames de rotina, ela pode identificar, mas tem alguma causa que possa levar? Não, eu quero investigar isso daqui, eu quero saber o que é, é o mioma. Isso é verdade. E, assim, os principais sintomas que um mioma pode causar, ele está muito mais relacionado aonde ele está, a localização no útero, do que propriamente do tamanho. Né? Você pode ter um miominha aí de 2 centímetros, mas se ele estiver numa região do útero, que é onde a mulher menstrua, né? Para a gente entender melhor, vamos voltar um pouco. Imagina que o útero é como se fosse um mamãozinho papaya. O formato é bem parecido. Aquela regiãozinha que fica ali, as sementinhas, é onde é produzida a menstruação, é onde o bebê cresce, é onde se forma a placenta. E aquela região é a região mais, vamos dizer assim, sensível
a sintomas. Se eu tiver um miominha naquela região, que ele pode ter um formatinho de 2, 3 centímetros, ele já pode dar algum sintoma. E normalmente são de dor e principalmente de aumento de sangramento, né? Se eu tiver um mioma mais ali para a parte de fora do útero, né, no finalzinho mais parte externa. mais externa, ele pode ganhar muito volume, pode chegar a 7, 8 centímetros, né? Essa semana eu operei um mioma que ele começou a dar sintoma depois de 8 centímetros. Quase o tamanho do útero. Exatamente. Quase o tamanho do útero. Então, depende também da localização. Certo. E aí ele pode, mas os sintomas, via de regra, são de dor cólica, que vai piorar muito no período menstrual, Certo. e de sangramento. O sangramento ele é mais causado nesses miominhas que ficam mais na parte interna, né? que são chamados de submucosos, Certo. que é exatamente nessa região aí onde se forma a menstruação, onde o útero se contrai mais, aonde ele se prolifera por um outro tecido chamado endométrio, né? Então, tem uma outra localização que ele pode estar, que é entre as duas áreas, que não é nem na parte de dentro, nem na parte de fora, que é no muro, na parede. Bem no intermediário, ali, na divisa. Isso, que é o que a gente chama de intramural. Certo. Esses miomas também podem dar mais sintomas, tanto de dor quanto de sangramento. E o mioma ele também pode migrar, ele pode começar sendo submucoso e começar a sair, ficar na parte mais externa, e o contrário também, ele pode descer. Ele pode estar na parte externa e ir para a parte interna. Existe ele vai migrando. Existe até na época de residência eu vi no treinamento de gineco-obstetrícia um mioma parido, né? Mioma parido. É como se fosse um parto mesmo. O miominha ali cresce naquela região, se desenvolve e ele sai do útero em direção à vagina como um bebê. É mesmo? É bem curioso. Então ele consegue sobreviver fora do útero. Isso, ele consegue. E aí ele não chega a sair totalmente, mas ele se projeta na vagina e aquilo dá um sangramento muito grande, uma cólica muito forte. E aí o tratamento, nesse caso, ele tem que ser cirúrgico, né? Isso aí realmente é novidade. Porque o mioma uterino, né? Teoricamente, é para ele ficar ali no útero. Então, se você falou da questão do útero, fez uma analogia com uma mão papaya, né? Mais ou menos do mesmo tamanho, as sementinhas ali dentro. Durante o mês, qual é o momento que o útero ele é utilizado? Porque tem alguns elementos do corpo bem importantes que estão no útero, né? Como o endométrio que você falou, não é isso? Que aí, dependendo, até pode causar endometriose. Dependendo porque é o tecido que reveste o útero, não é isso? E aí, qual seria a ligação de mioma com endometriose? Tem alguma coisa ou são coisas totalmente separadas? Graças, isso é muito interessante o que você está falando, porque até então a gente achava que eram coisas totalmente diferentes. Embora tivessem sintomas muito parecidos, de dor e no mesmo local, e de sangramento no mesmo local, cada vez mais os estudos estão mostrando que a endometriose ela está muito interligada com o mioma. Isso eu tenho batido muito com as minhas clientes. Quando a gente chega num diagnóstico de mioma, é importante também que se investigue endometriose, porque não é tão coincidência assim. Hoje os estudos já vêm mostrando que existe uma relação que a gente ainda não sabe bem por que ela existe, mas é bem íntima, assim. Pacientes que têm mioma, cada vez mais a gente tem diagnosticado endometriose também. Então, é importante ficar atento. Se a paciente tem mioma, se ela conhece alguém que tem mioma, é importante que ela também investigue a endometriose. A endometriose é aquela doença que a gente já conhece, que é como se a menstruação ficasse se formando fora do útero e ela dá sintomas também de dor, mas também de infertilidade. Então, assim, é uma paciente que tem um mioma. E hoje é muito comum, a mulher moderna hoje resolve engravidar mais tarde. Sim. E a endometriose é uma doença muito cruel nesse aspecto, porque quando ela decide, a carreira já estabilizou, ela encontrou a pessoa que ela quer, e nós estamos falando aí de 30, 32 aninhos. Sim. Se ela tinha uma endometriose na época que ela descobriu aquele mioma,
ela já deveria estar sendo tratada, porque ela tem um risco de ter infertilidade também, né? Então é importante a gente fazer essa conexão que você está chamando a atenção, porque ela realmente existe. Existe, né? Então, se você tem um mioma, você tem que investigar também endometriose e talvez vice-versa, né? Também. Vice-versa. Então, você tem uma endometriose, pode investigar E um às mioma. vezes o coitado do mioma leva a culpa de um sintoma que nem é dele. Sim. E não é raro nós médicos fazemos essa confusão. Por exemplo, a paciente chega, doutor, tô tendo muita cólica, tô vindo muita menstruação, tô sentindo muita dor, tomando remédio todo mês. E aí ela tem um mioma ali de 2, 3 centímetros que tá se acompanhando. Ok, é para acompanhar, não é para se operar todos os miomas que se descobrem, né? Mas é importante saber se além daquele miominha ali que está levando a culpa daquela cólica, se ela não tem uma endometriose ali escondida, que é quando a gente descobrir de fato, num exame mais específico, a endometriose, a gente já vai ter um comprometimento na fertilidade, né? Claro. Então isso acaba não sendo justo com a paciente, né? Claro, e é a investigação, né? Você tem que investigar cada vez mais, tem que conversar. A gente teve uma conversa recentemente aqui sobre endometriose também, e o grande ponto da endometriose que eu entendi da conversa é o relato da paciente, né? Você investigar, além de alguns exames, né, que podem ser feitos, mas você investigar e a conversa e aí agora você fala no bate mesmo, porque pode ser confundido com o mioma também. Porque os sintomas são muito parecidos, né? E eles não são tão inespecíficos, assim, tão comuns assim, né? Sentir cólica não é normal. Isso aí tem outro mito que a gente tem que quebrar, né? Que veio das famílias, né? Quando casar passa. Quando casar passa. Né? Quando você tivesse... Não é assim. A gente tem que valorizar mais as queixas de cólicas, de dores pélvicas, porque elas podem estar nos alertando de uma doença ali inicial, que muitas vezes a gente tem a chance de diagnosticar ali e tratar. A dor não é normal, né? Nunca foi. Dor não é normal. No mundo que nós vivemos hoje, com a tecnologia tão avançada e a medicina se atualizando a cada instante, cada vez mais você consegue ter uma qualidade de vida melhor sem precisar sofrer. E eu venho batendo nessa tecla aqui. Esse podcast foi bom quando a gente começou a fazer, porque eu fico observando como as mulheres sofrem. Sabe? A pobre mulher, porque tem muitas doenças que nós falamos aqui, muitas patologias, é da mulher, né? Sim, é específico de mulher. Nós homens não vamos saber o que significa isso, como é se sentir assim. A endometriose é uma delas, é uma doença, como você falou, cruel, né? Uma doença cruel porque ela lhe tira alguns sonhos, lhe tira algumas possibilidades de vida. E o mioma, ele também não está muito longe, não. Não. Né? Então, assim, a gente falou aqui um pouco dos sintomas, né, que é muito parecido até com endometriose, né, que um sangue mais volumoso, né, cólicas também, dores abdominais, e o tratamento disso. Para falar a verdade, antes de falar de tratamento, talvez os tipos, né, de miomas, para a gente entender a diferença. Você iniciou aí falando que ele pode estar dentro do útero, pode estar mais externo, mas existe alguma a causa, né? O que é que ele causa, fora cada tipo de mioma, o que é que pode causar? Se existe essa diferença, né? Existe, e vai depender muito da onde ele está e do tamanho. E do tempo, né? Talvez. Do tempo também. Ele cresce, ele vai crescendo, ou ele já nasce naquele tamanho? Não, ele vai crescendo. Ele vai evoluindo, certo. E podem se formar outros também, né? Assim, o mioma, isso é uma coisa que às vezes a gente não tem essa impressão. Vou tirar aqui, deu certo. Tô com esse miomão grande, eu tirei. Pode nascer outro? Pode, infelizmente eles podem. E tem uma tendência pessoal disso acontecer, né? E os sintomas estão muito relacionados ao tamanho e aonde ele está. Os miominhas mais ali na área da sementinha do mamão, que eu te falei, eles são mais sintomáticos, dão mais sangramentos e mais dor, mais cólica. Um exemplo que eu sempre dou no consultório, imagina você fechar sua mão com força com a pedrinha dentro. Ela vai te incomodar. Então, porque o outro, ele contrai. Ele é um músculo, né? Como eu te falei, é um músculo liso. Então, na menstruação, principalmente, ele se contrai para poder eliminar aquele endométrio. Aí se tem algum corpo estranho ali, vai contrair, vai apertar e aí dói. É por isso que uma das maneiras da gente
gente tratar os sintomas, principalmente, não o mioma, é com a supressão da menstruação. Por isso que nesse ponto também, em relação à endometriose, o tratamento é bem parecido. Então talvez ele não cresça muito, talvez interno, justamente porque eu acho que a mulher já sente, né? E a paciente já sente, então ela já vai atrás. O de fora não. Talvez Exatamente. o de fora, como ele não causa ali, ele não tá muito meio, fica um pouco assintomático até, né? Sim. Ele vai dar algum sintoma, os miominhas que são chamados subserosos, né? Sim. Esse mais externo, quando ele já tá bem grandão, que aí você já sente uma compressão, né? E às vezes a paciente não nem percebe, mas a gente, como tem mais experiência, palpa ali, vendo. Aí às vezes, não é raro, tá ali no consultório, a gente toca aqui. O que é isso aqui na minha barriga? Isso é mioma. Dá pra sentir. Dá pra sentir, dependendo do tamanho, sim. Eita, Dependendo do tamanho, quase dá pra sentir. um filho ali filho. dentro. E ele cresce, né? Sim. O mioma cresce, às vezes fica do tamanho de uma gravidez de 6, 7 meses. É mesmo? Meu Deus. Então, assim, pelo que eu entendi, tem o mioma que está dentro do útero, qual é o nome? É o submucoso. Submucoso. Né? O que está na divisa ali. No intramural, no muro, né? No muro. É o intramural mesmo, né? Mioma intramural. E o externo é o... É o subseroso, que é na camada serosa, que é aquela mais externa. Então são esses três tipos básicos de mioma. Tem algumas subdivisões, mas no final das contas é isso mesmo. Mais ou menos Eles podem ser pediculados, ter uma caudinha, vamos dizer assim, ficar penduradinho, né? Entre uma e outra. Eles podem entrar em parturição, como a gente falou, aquela história ele vai andando, vai caminhando. Descer e nascer como um bebê, né? Ele tem a síndrome da criança, vai querer sair, certo? É mais ou menos isso. É um mioma muito danado, sim. Mas é uma patologia bem curiosa e é muito comum. Era isso que eu ia perguntar. Muitas mulheres sofrem com isso, doutor? A maioria é assintomática, né? Mas já assistimos em 60% das meninas. 60% das mulheres têm. Pegar 10 meninas, se você conversar, fizer exames mesmo específicos, 5 a 6 vão ter algum tipo de mioma. Mas, de novo, a maioria é sintomática, a maioria é só para acompanhar, a maioria que não vai precisar de nenhum tipo de tratamento, seja com medicação, seja com supressão da menstruação, ou até, em último caso, com cirurgia. Certo. O diagnóstico para isso, assim, para você comprovar que é mioma, é só por exame? Tem qual seria o exame para a gente descobrir? Tudo inicia como uma conversa, com a entrevista, né? Certo. O exame físico também é importante, você vai poder avaliar, ver, palpar muitas vezes, né? Sim. Mas os exames são importantes. E as imagens têm evoluído muito, né? A ressonância hoje é o padrão ouro para você diagnosticar bem um mioma e até para diferenciar de que a gente chama de adenomioma, que é um tumorzinho, só que de endometriose, que dá a tal da adenomiose. Adenomiose. Que é a endometriose no útero, né? Que também é um diagnóstico diferencial, com sintomas bem... Então, a adenomiose, ela é um mioma? Ela é parecido, mas a origem dela é por endometriose. É endometriose, né? Certo. É parecido. Então, assim, o exame é o ultrassom. Ultrassom básico, normal. Que pode ser por cima da barriguinha. Certo. Se a paciente não puder fazer um transvaginal, uma criança, por exemplo, ou uma paciente que não iniciou ainda a vida sexual. A relação sexual. E o transvaginal. Né? O ultrassom transvaginal consegue ver bem aquela paredezinha do útero. O transvaginal é entrando na vagina. Como se fosse uma prevenção, só que é um aparelhinho que gera uma imagem dentro. E aí você vai colocando ali no útero e vai vendo tudo. Para esses miomas internos, submucosos, que a gente Era o que eu ia perguntar, se ele pega lá. Tem um exame que é ainda mais específico, que é um exame que a gente faz uma espécie de endoscopia do útero, que é um exame chamado histeroscopia, videohisteroscopia. A gente entra com a microcâmera de 2 milímetros, 2,8 para ser mais específico. Ele gera uma imagem ali na televisão, num carrinho próprio, de alta definição. Sim. Você dilata o útero, a paciente anestesiada. Dá para fazer isso. É um procedimento. É um procedimento. Normalmente a gente faz com uma sedação leve, mas é possível fazer até sem sedação. Tá dependendo da experiência do médico, dá para fazer. Mas normalmente a gente faz com uma sedação leve. É um exame que dura aí uns 7, 10 minutinhos. Perfeito. E a gente entra com essa microcâmera e olha dentro do útero como se fosse uma sala dessa. E aí você vê tanto a característica do útero, se ele tem alguma imperfeição, alguma aderência, que a gente chama de sinéquia, se tem algum tecido que possa suspeitar de uma neoplasia, de um câncer, e também se tem algum mioma. Esses miomas internos que são suspeitos na ultrassonografia, normalmente a gente confirma com esse exame de videohisteroscopia. Nesse exame a gente também consegue retirar.
Além de eu tava perguntando. além de dar o diagnóstico, você pode tanto fazer uma biópsia para confirmar se o tecido é de mioma. Que já está lá dentro, já né? está lá dentro, Então, já pode aproveitar e dar um beliscãozinho nele, como pode até fazer a cirurgia. Aí já tem um aparelhinho que é uma espécie de um bisturi que ele usa uma energia e ele vai tirando para uma paciente que quer engravidar, por exemplo. Um mioma que está dentro do útero, no local onde o bebê vai ficar, aquilo tem um risco de, primeiro, dela não conseguir engravidar, e segundo, dela ter uma chance maior de abortamento se aquele miominha tiver numa região, ela pode ter um risco de perder o bebê. Então, se for possível, e dependendo da decisão que o médico e a paciente tomarem, o ideal é retirar esse miominha antes dela tentar engravidar. E aí você faz por essa videoesteroscopia, que é essa endoscopia, e usando um bisturi elétrico, e aí já é uma cirurgia, né? Já é um procedimento cirúrgico, e você tira eles e tira ele em fragmentos. Perfeito. Então, assim, pelo que eu entendi, as causas que o mioma pode trazer na vida da mulher são as dores, o volume ali de menstruação, mas também atrapalhar na gravidez. Pode atrapalhar, tanto em ela conseguir engravidar. Dificulta. Ela engravidar. Mas me perdoe a minha ignorância, mas o que é que ele não está no útero? A gravidez não se dá no ovário? Ou não? Não, a gravidez se dá na trompa. Imagina que você tem aqui o ovário, conectado ao ovário você tem um tubo, um túnel, que é a trompa. Pronto. E aí é nesse corredorzinho, túnel ocorre um encontro. Do espermatozoide. E aí eles descem para uma sala igual essa daqui, que é o útero. Entendeu? E aí, nessa sala, se tiver alguma imperfeição, que é o que a gente chama de nidação, que é a fixação do embrião já, né, ali se formando, se tiver algum miominha ali no local onde ele vai se implantar e ocupe boa parte dessa sala, o bebê pode ter problema de desenvolvimento e acabar não conseguindo se desenvolver. Saindo da sala. Tem uma hemorragia muito grande do mioma que acaba levando como se fosse um vazamento de um cano aqui na sala e o mioma sangrou, fez sangramento muito forte e o bebê vai junto com esse sangramento. Então, ele tanto dificulta essa implantação, engravidar em si, como o processo da gravidez. Entendeu? Entendo, porque assim, para engravidar já vai ser, agora eu entendi, vai ser complicado porque ele vai entrar em um ambiente meio que inóspito, né? Ali ele vai estar num ambiente que não está tão preparado para recebê-lo, né? Vamos dizer assim. Mas mesmo que ele consiga se instalar, o mioma pode causar algum problema ali que faça alguma... Vai ser uma disputa de espaço, na verdade, pronto, né? São dois seres estranhos no ambiente, como se fosse ali uma imperfeição do local, né? Então, é uma dificuldade a mais de uma coisa que já é difícil. Engravidar não é fácil. No mesmo lugar. Exatamente. Né? Então... Engravidar de uma maneira geral já não é fácil, né? Abortar é uma coisa muito mais comum que a gente imagina, né? A mulher aborta pelo menos 2 ou 3 vezes durante a vida sem querer, sem perceber, sem né? saber. Porque às vezes são mecanismos naturais mesmo, aí já é difícil, ainda mais com uma situação dessa. Então, essas são situações que a gente precisa saber antes e, se possível, tratar, né? Quando a mulher está tentando engravidar. Mas aí quando ela está grávida, doutor André, e tem um mioma, esse Mural? Não, intramural não. Submucoso. Submucoso, isso. Tem como fazer alguma coisa depois que descobre? Normalmente não. Eu imagino que não, né? O risco de um procedimento nessa situação ele é muito alto, né? De você mexer, porque aí você corre um risco da gestação também ser acometida, né? Mas na ultrassom que você faz mesmo do bebê ali, você consegue ver algum mioma? Sim, é muito comum. Né? E muitas mulheres engravidam com mioma, tá? Então é importante até a gente dizer isso. Não é um fator também. Se você está grávido e tem um mioma, não se desespere. Isso aí é muito, muito comum. Principalmente se é um miominha pequeno. E se ele estiver fora do útero, não vai ter problema ainda, né? E também se ele estiver naquela parte interna, mas ele ficar ali de boa, quietinho, isso não deve atrapalhar a gravidez, porque o útero vai crescer muito, né? Então esse espaço não vai ser tão disputado assim. É verdade, porque tem elasticidade. Agora, né? se você descobriu isso antes, fez esse exame interno do útero, a gente sempre recomenda que retire, né? Se for possível, retirar, porque é um fator a menos para você não atrapalhar a tua gravidez, né? Claro. Isso para você se planejar. Nem todo mundo planeja, né? Também. Exatamente. Seria muito bom, né? Eu conversando aqui, a gente já conversou com muitos profissionais, né, de ginecologia e obstetrícia, e muitos falam que a melhor maneira de você ter uma gravidez
tranquila e não 100% segura, né? Porque não dá para Não ter dá. 100% segura. Mas, assim, com a maior segurança possível, é você fazer um planejamento antes, né? O ideal Fazer, seria. fazer os exames antes, fazer tudo Algumas vitaminas, as que seria vitaminas, importante ter uma suplementação antes. Né? tudo que pode acarretar algum problema de gravidez de risco e tal. Mas é muito difícil, né? É quase impossível. É muito difícil. Então, assim, a gente viu que tem mais esse agravante da questão da gravidez, de você engravidar, de abortamento e tal. E agora vamos para a parte de como que a gente resolve e em que momento precisa resolver, né? Porque, assim, pelo que eu entendi, o mioma, ele não é, vamos dizer assim, ele não é o passaporte para um problema sério. Não é, né? A pessoa pode ter um mioma, como você falou ali, e conviver com ele, né? Não tem... Mas em que momento isso deixa de ser apenas deixa de ser algo que é para observar e começa isso aqui vai atrapalhar e como é que a gente faz? Como é que se resolve isso? Principalmente pelos sintomas, né? Sim, Se você está tendo um fluxo maior, se as dores estão incomodando, né? E isso vem atrapalhando a qualidade de vida, sim. aí você precisa tratar. Pronto. Né? E o tratamento, ele começa sempre do ponto de vista medicamentoso, né? E a gente sempre opta, como primeira opção, com os contraceptivos comuns, né? Que tanto pode ser de uma classe ou de outra, de um só hormônio ou dois, mas a ideia é sempre controlar mais a menstruação. Você tentando diminuir o fluxo, você tende a diminuir os sintomas de sangramento Porque e para dor. de contrair, né? Exatamente. Então, a gente sempre tenta esse tratamento, E né? aí você tomando um anticoncepcional sem interrupção, seria isso? Não necessariamente. Não. Às vezes você usando um anticoncepcional que faça a menstruação mais de maneira mais controlada, Sim. que é aquele fluxo que estava ali 7, 10 dias, se pular para 2, 3, se a paciente ficar bem, se ela quiser menstruar, lembrando que menstruação é um direito da mulher, né? Sim. Então ela menstrua se quiser, ela pode ficar. Aí se não, a gente pode sim aumentar o nível de medicação e deixar ela sem menstruar, né? Outra opção também é usar endosceptivos, né? O tal do DIU medicado, né? O DIU medicado Certo. ele pode também ajudar muito nesse controle do ciclo, das cólicas, né? O implante no braço, né? Aquele implante que a gente usa na pele, né? Ele também tem o mesmo efeito de controlar esse ciclo e sempre visando diminuir o fluxo e diminuir a dor. Se você diminuir o padrão de menstruação, você tende a melhorar esses sintomas, né? Então, é um controle na forma com que a mulher menstrua, né? É Exatamente. um Isso falando controle. de tratamento conservador. Agora, Certo. sempre lembrar, paciente com dor não é normal, paciente com sangramento excessivo não é normal e investigar se aquilo não é só do mioma, né? Sempre ter aquele olhar endometriótico, Sim. vamos dizer assim, né? Da Não endometriose. colocar a culpa apenas no mioma. Eu sempre insisto nisso, que primeiro eu trabalho com endometriose, então a gente sabe que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então a gente tem que estar sempre com essa orelhinha em pé quando a gente está diante de uma paciente com mioma. Então sempre junto investigar a endometriose. Embora o tratamento seja bem parecido, mas é importante ela saber e a gente também que ela também tem endometriose além do mioma, né? Ele vai embora só? Tipo assim, a pessoa... Eu fiquei com essa dúvida. Ela sentiu dor, fez o exame, realmente um mioma, e aí colocou algum tipo de contraceptivo, né? Ou DIU, ou pílula, alguma coisa, que deu certo. Diminuiu a dor, diminuiu o fluxo da menstruação e, consequentemente, a dor diminuiu, a qualidade de vida da mulher tá ok. O mioma fica ali? Tipo, se ela parar de fazer esse tratamento, voltam as dores? Pode Ou pode voltar. acabar e ele Não é ir que ele embora? some, ele fica indetectável, vamos dizer assim, né? E ele pode não aparecer mais nas imagens, né? E dependendo do nível de precisão e também de quem está fazendo o exame de imagem, ele pode sumir, entre aspas, vamos dizer assim. Mas o mais importante é isso que você falou, é os sintomas. Se ela melhorou da dor, do sangramento, se o mioma está ali, deixa, né? Se a gente sabe que é só um mioma, né? E os sintomas estão cedendo, então é sinal de que o nosso tratamento conservador, como a gente chama, Sim. sem operar, sem cirurgia, está dando certo. E aí Perfeito. ele tende a diminuir fisiologicamente, vamos dizer assim, quando uma paciente entra na menopausa.
Porque é aquele estímulo hormonal que ela tem da menstruação não existe mais. Ela para de menstruar, né? Para de menstruar. Então, Eles não somem totalmente, eles sofrem um processo que a gente chama de degeneração. Aí eles calcificam, ficam assim, como pedrinhas Olha. pequenininhas mesmo. mas que não interfere Mas que na não vida da mulher. interfere, que não interfere, não dá mais sintomas, não tem nenhuma coisa associada, e a gente só acompanha. Você falou isso no início, mas é bom reforçar, porque eu acho que talvez seja a dúvida de muita gente. Que o mioma, você vê, é um nódulo, né? É uma verruga, uma protuberância, é câncer, né? É maligno e tal. Você disse que é muito difícil evoluir para um câncer, né? É difícil isso, É difícil, muito difícil. Esse processo de sarcomização que a gente chama, ele é bem raro. Sim. Pode acontecer? Pode, mas são situações bem de exceção. Específicas. Mas não vale, assim, vale a gente ficar acompanhando, observando, vendo o padrão de mudança, né? Principalmente na imagem, né? Aí, nesse ponto a ressonância ajuda muito da gente saber que tipo vamos ver assim, do jeitão dele, Sim. tá, né? E aí sim, você pode pensar em fazer um tratamento mais agressivo. Mas, de novo, não é o comum, Claro, tá? claro. A maioria dos miomas, eles tendem a não se desenvolver dessa forma, né? Eles podem até crescer, mas sempre mantendo um padrão histológico benigno. Perfeito. A cirurgia, né? Quando você parte para ter que tirar, vamos supor, você começou a fazer o tratamento, primeiro, né? O tradicional que você falou, conservador. Né? Conservador, Tratamento conservador. E aí começou, deu certo, mas com o tempo já não está surtindo efeito. Acontece isso? Sim, bastante. Acontece, pronto. Então isso quer dizer que talvez o mioma possa ter crescido ou mudado de lugar, alguma coisa do tipo. E aí vai ter que ter uma intervenção cirúrgica para isso. Isso. Como seria? Qual o procedimento? E eu acredito que para cada tipo de mioma existe uma forma, né? Exatamente. Como seria esse processo? Vai depender também da localização dele, né? Aqueles miominhas que são mais internos, na história da sementinha do mamão, eles podem passar por uma cirurgia que a gente chama histeroscópica, né? Com que aquele a aparelho. videoesteroscopia. Videoesteroscopia. Né? Para miomas que são mais externos, aí a gente tende a abordar eles de cima, né? Por dentro, por fora, vamos dizer assim. E aí a gente usa a laparoscopia, que é a cirurgia com furinhos, parecida com a cirurgia bariátrica, só que para o útero, né? A gente faz aquelas incisões que são portais, entra com uma câmera de alta definição e vai lá na região do mioma, faz uma pequena abertura no útero e retira o nódulo. É minimamente invasiva. Minimamente invasiva. E aí? Ainda se faz a cirurgia tradicional, mas não é o recomendado. O mais indicado. O tradicional que você diz o corte da cesárea, vamos dizer assim, né? É o corte em pé, né? Hoje não cabe mais esse tipo de cirurgia, né, Crasso? Hoje a gente já tem acesso a essa cirurgia minimamente invasiva, ela é mais segura, não é só a parte estética que conta, mas a segurança que você está fazendo, a visualização, você vê tudo com 20 vezes o tamanho que as coisas são, né? Você tem mais precisão do que está fazendo, você é mais fica seguro. aqui olhando para a televisão. Exatamente. É um videogame. Né? é uma cirurgia fascinante. Sedação, se a mulher é sedada... Se for aquela cirurgia interna, uma sedação pode resolver. Mas a laparoscopia já é um procedimento cirúrgico. É uma cirurgia que aí a paciente tem que ser avaliada anestesicamente, né? E aí ela faz normalmente com a cirurgia geral, o mesmo passo de fazer a retirada de vesícula, da bariátrica, etc. Engraçado, assim, a gente falando... eu acredito que a gente falando da complexidade de um mioma dentro do útero é maior do que um mioma fora do útero. Imagino eu. Mas o processo cirúrgico é mais simples, pelo que eu estou vendo, né? Porque a sedação ela é menor, né? Assim, é um procedimento, mas não é uma cirurgia... Ela não deixa de ser uma cirurgia, porque você faz uma retirada, você tem o uso de energia, que vai ressecar, como a gente chama, retirar, né? Mas ela tende a ser um procedimento bem mais simples, né? Embora a cirurgia minimamente invasiva também. A paciente já
volta às atividades uma semana depois, já dirige poucos dias depois da cirurgia. É em questão de internação, passa quantos dias no hospital? Menos de 24 horas, dependendo do porte da cirurgia, assim. Você entra, toma ali, e aí vai, se recupera e vai para casa se recuperar no conforto de casa, né? Perfeito. Essa é a vantagem da cirurgia minimamente invasiva. Não, perfeito. Né? O SUS, ele atende isso? Sim, em alguns hospitais sim. Não tanto quanto a gente queria, gostaria. Mas aqui em Fortaleza, por exemplo, tem alguns hospitais que fazem, dentro da demanda, da oferta que eles têm, mas eles fazem sim também. Perfeito, isso é muito bom. Existe a possibilidade de ter mais de um mioma dentro do útero? Sim, vários, né? Eu já devo ter... Meu recorde foram 12 miomas. 12 miomas? Por vídeo, né? E a paciente queria... tinha um desejo reprodutivo, como a gente chama, né? Então, a gente tinha que preservar aquele útero, né? E a gente, assim... precisou retirar essa. Você não vai conseguir tirar todos, né? Até porque eles vão se formando de novo, mas os que são mais dominantes, vamos dizer assim, os que podem causar algum sintoma maior, algum sangramento, a gente tende a retirar, né? E uma dúvida que sempre surge é como é que a gente consegue tirar, por exemplo, um mioma de 6, 7 centímetros, até mais, por furinhos na barriga, né? Como é que vai tirar isso? Se o furinho é menor do que ele, né? Sim. E a gente tem um aparelhinho que a gente chama de morcelador. É um aparelhinho que ele vai tirando naquele portal, né, uns fragmentinhos do mioma. Então você consegue fragmentar o miominha dentro da barriguinha. Você vai quebrando ele. Vai tirando como se fossem pedacinhos de salsicha, vamos dizer assim, pequenininhos, e aí ele vai saindo sem que a gente precise abrir, cortar a barriga. Aí você diminui o risco de infecção, de hérnia, né? Você trabalha só nisso. Mais uma dúvida, isso é complicado. Para você que trabalha com isso, eu sinto que você está falando e vendo, né? Sem dúvida. Imaginando assim como seria. Mas para mim, é o útero. É o útero da pessoa, é dentro do corpo. Isso não... E vamos falar do que está externo, que é por videolaparoscopia, né? Que é pela barriga aqui. De 6 centímetros, como você falou. Porque o interno que está lá dentro, o submucoso, né? Que está lá dentro, ele não cresce muito, né? Assim, normalmente ele pode até crescer, mas ele normalmente ele não consegue crescer tanto quanto um externo, né? Até porque a mulher não aguentaria, né? O sintoma é bem maior. Bem maior. Mas ele pode acontecer. Inclusive, a gente pode fazer as duas cirurgias juntas, viu? Era o que eu ia perguntar, se você tem... Aí você vai tirando ali um pedaço, porque ele está atrelado ao útero, né? E aí não machuca o útero? Assim, não causa nenhum dano ao útero, porque... Eu fico pensando, vai ter que, sei lá, cauterizar ou costurar alguma coisa. Porque você tirou ali um pedaço. Tirou um pedaço, sem dúvida. Eu tiro se você vai tirar algum sinal da pele, às vezes você tem que pontear ali, né? Alguma coisa onde você arrancou, né? Não acontece isso? Interessantíssimo isso que você está perguntando, porque a gente tem que lembrar que esse útero que foi suturado, costurado, vamos dizer assim, né? Ele vai... depois passar por um processo de crescimento da gravidez e de trabalho de parto. Que eu ia perguntar. Pois E essa é uma dúvida que é uma discussão que a gente sempre tem, né, principalmente com o pessoal da obstetrícia, em relação a isso. Porque se você me perguntar se não há um risco, poxa, André, você abriu uma incisão, tirou um tumor de 6 centímetros e depois deu os pontinhos. Então dá os pontos, né? Tem que dar ponto. Tudo ali pela televisão. Pelo vídeo. É a sutura laparoscópica que a gente chama. Sutura laparoscópica, certo. E isso aí na hora do parto, o paciente romper. Não vai romper, não? Não tem esse risco. Na verdade, tem. É mesmo? Isso aí é uma coisa que tem que ser controlada. Primeiro, essa paciente não pode engravidar de cara, a gente tem que dar um tempo para essa sutura se consolidar, ela ficar mais segura, né? E ela entrar em trabalho de parto, que a gente sabe que é um processo bem mecânico, o útero se contrai com muita força, né, para poder o bebê sair. Sim. Às vezes a gente usa até algumas medicações como a ocitocina para essa contração ficar mais efetiva. Sim. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem controlada, porque existe sim um risco desse pontinho romper. Pronto, então é ponto mesmo. É ponto, é uma sutura. Desse de Isso, só que a gente faz olhando para a televisão e passando as tira, porque normalmente quando você faz não, eles são absorvíveis. Eles são prontos, é isso que eu ia perguntar. Não precisa tirar. Essa é a minha dúvida. Não precisa tirar, são fios que entram, e é por isso que a gente tem que esperar um tempo para essa sutura, esses pontos, eles cicatrizarem, né? O ideal é que ela não engravide logo depois da cirurgia, porque pelo amor de Deus. O risco vai maior. Romper o útero aí, Ave Maria. Isso tudo tem que ser muito bem controlado, conversado com ela, explicado.
e ela precisa realmente... Quanto tempo, mais ou menos, ela vai estar... É muito variável, livre depende pra muito da cirurgia, engravidar? mas a gente nunca recomenda que a paciente engravide antes de 90 dias, tá? Mas isso pode até aumentar, dependendo do que você precisar, de quantos pontos, do tamanho do corte que mioma, você né? fizer, do mioma, da localização, né? Eita, a localização é muito importante, acredito, né? É isso. Porque eu acho que vão ter, apesar do músculo, né, do útero não ser tão grande, mas eu acho que existem locais nele que quando tem a contração, talvez seja mais impactado, Sem dúvida, né? sem E dúvida. aí você tirar ali um mioma exatamente nesse lugar, talvez aí É por isso que a gente tem que ter cuidado tem que ser redobrado. Exatamente, exatamente. Olha, e você falou uma coisa bem interessante, você faz cirurgia, pode fazer dessa parte externa e na parte interna do útero Sim, também. não é raro a gente... Mas no mesmo momento... No mesmo tempo. No mesmo Mas tempo. como não são cirurgias diferentes? São, mas a gente faz na mesma... É um combo. No mesmo combo. Faz um combo. É porque ali. para paciente é melhor, né? Claro, Ela... você não... imagine você fazer um aqui, depois vir de novo, fazer em outro local, pelo amor de Deus. Aproveita no mesmo momento. Não é raro a gente fazer paciente que tem um mioma submucoso, como a gente chama, que é naquela parte interna, e também intramural ou subseroso, que é aqueles mais externos. A gente faz um tempo... Primeiro, normalmente a gente começa pelo de dentro. O interno, certo. Até porque se tiver algum probleminha, de repente abrir o restinho alguma coisa na parede do útero, a gente consegue ver quando subir. Aí certo. A gente consegue fazer uma sutura. Só que esse eu não sei se o nome é esse, é intravaginal? Que chama? Esse é intrauterino, né? Que é submucoso. Aí você sai que é pela vagina, né? Como se fosse uma endoscopia. Uma endoscopia, muito bem. Só que pela vagina, aí você sai e aí vai para... Aí sobe. Sobe para a barriga. Isso, sobe. E aí você pode a tirar... paciente sedada. Isso. Né? Inclusive, o mesmo mioma, ele pode estar tanto numa parte interna e... Aí você tira um pedaço na parte interna e termina o serviço. Rapaz, que coisa. Ou então você pode ter um que fique só lá dentro, retira, e tem um outro irmãozinho dele que tá lá em outra região, só que mais externa. Eu imagino que apesar de você... quando vai fazer, você já sabe onde está o mioma, talvez você possa descobrir até outros no decorrer da cirurgia. Não é raro. Embora hoje a gente tenha uma evolução muito boa nas imagens, a ressonância ajuda muito, sabe? Nesse tipo de avaliação, e sendo bem feita. Mesmo assim, a gente pode ter surpresa. Né? Você está lá, né? A câmera, como você falou, 20 vezes amplia, né? Então, é a hora da verdade. A hora da verdade. Então, você... quanto tempo? Eu assim, vou fazer essa pergunta, eu acho que ela é muito... Vai variar muito, né? De cada procedimento. Mas uma média, normalmente, que seria no tempo de uma cirurgia dessa? A gente não costuma estimar, assim. Eu sempre falo para as minhas clientes, olha, depende do que você chama de tempo. Porque você sair do quarto até você voltar, vai ter um período que você vai ser preparado. Claro. Tem a recuperação depois da anestesia. Às vezes você volta num dia, no final da tarde, a cirurgia saiu de manhã. Mas são cirurgias que podem variar muito de tempo. É diferente de uma cirurgia mais específica, como a esterectomia, que a gente já tem os tempos e você sabe mais ou menos em média 1 hora e pouco você faz a retirada do útero sem uma esterectomia mais fácil, né? Mas o do mioma vai depender muito, mas é mais ou menos o tempo de uma esterectomia, né? E uma cirurgia dessa, em média, dura 1 hora, 2, né? Dependendo do que você precisar mexer. Mas elas tendem a ser mais trabalhosas. Eu sempre digo que dá mais trabalho tirar mioma do que o útero. É mesmo? Porque é uma cirurgia mais delicada, tem a sutura, você tem que pensar que o útero vai ser preservado. E tem a sutura, exatamente. Então é uma cirurgia que ela é mais trabalhosa pra gente, né? Claro. Pra gente é bem mais trabalhosa. Agora, existe algum momento assim que tem tantos miomas dentro do útero que talvez seja melhor tirar o útero? Já aconteceu esse tipo Essa é uma decisão difícil, principalmente para paciente e para gente. Claro. Mas tem algumas situações que podem pesar nisso, né? Se você tem, por exemplo, uma paciente que já tem 4, 5 filhos ou 3, já não vai que fez uma laqueadura tubária e que ela tem a certeza de que não quer mais ter nenhum bebê, né? Ela pode sim optar pela esterectomia. Na verdade, é um esterectomia que é a retirada do útero. É um tratamento mais definitivo, né? Então, assim, sem útero não vai ter mioma. Não vai ter mioma. Se você retirar só o mioma, eles podem nascer de novo, né? Então, se isso já está bem definido na cabeça da paciente, de ela não ter bebê, ela pode, e muitas vezes acaba optando pela esterectomia. Porque o útero, na verdade, ele é um órgão diferente do fígado, do coração, que se a gente retirar... A gente morre. Ou vai ter grandes problemas. A função do útero ela é eminentemente
reprodutiva. Certo. Né? É o que eu digo para as minhas clientes, assim, você não vai poder gerar um filho, não é ser mãe, você pode ser mãe até sem útero, Claro. mas se você não quiser mais gerar um filho, o útero ele pode ser retirado, dependendo da situação. Outra Claro. confusão que às vezes a gente faz é do útero com o ovário. Hum, Ah, doutor, mas eu vou entrar em menopausa, vou perder meus hormônios, vou ficar sem desejo sexual. Não, a gente está confundindo aqui o útero com o ovário. sim. O ovário normalmente não deve ser retirado nesse tipo de cirurgia de histerectomia. Né? A gente retira somente o útero e o ovário é preservado, a não ser que exista alguma situação de um câncer de ovário, alguma coisa desse tipo, que aí é uma situação à parte. Sim. Então a paciente ela não tem nenhuma perda hormonal. Ela sente tudo que uma mulher vai menstruar sente, Certo. vontade de comer chocolate. Ela menstrua ainda? Não dá pra sangra menstruar, porque o sangramento vem do útero. Vem do útero, né? Mas ela tem todo aquele cortejo, dor na mama, vontade de comer chocolate, um pouquinho de retenção de líquido, mas não tem dor nem sangramento, que era o que ela tinha que é o útero quando causa. aconteceu nesse problema. Então, assim, pode tratar mioma com histerectomia, André? Pode, mas isso é uma coisa que tem que ser muito bem esclarecida e combinada com a paciente. É o último recurso, né? É o último recurso. É o último recurso para uma situação de cirurgia, né? Uhum. E não deixa de ser um tratamento definitivo do mioma, assim. Não tem como ter mioma uterino sem útero, né? Sim, então com certeza acabou o assunto, né? Assim, você tirou o útero, não tem mais Não tem mais o que falar. E como você falou muito bem, tirar o útero não vai tirar o ovário, não vai tirar outros órgãos ali que fazem parte do sistema reprodutor. Exatamente, né? exatamente. Perfeito. E eu fiquei feliz porque você disse que no SUS esse tratamento também é feito, né? Se você consegue. E com esses mesmos recursos? Sim, a gente tem recurso e principalmente treinamento. Hoje a gente tem bons colegas que trabalham no SUS. Eu tenho orgulho de ter trabalhado muitos anos da minha vida no SUS. Trabalhei na Santa Casa durante 8 anos e na época a gente não tinha esses recursos que em alguns hospitais hoje já tem. Perfeito. E principalmente da laparoscopia, né? A gente tentou na época trazer para a Santa Casa e a gente conseguiu e depois vieram os outros hospitais. Hoje a gente tem alguns hospitais aqui que já fazem de rotina, lógico, dentro das limitações que o Sistema Único de Saúde tem, né? Sim. Mas acontece, são cirurgias que acontecem por laparoscopia, que é a técnica mais indicada, vamos dizer assim, para esses tratamentos. A laparoscopia, só para reforçar, é na barriga. É a videocirurgia que a gente faz, né? Com o uso do vídeo, numa câmera de alta definição e com furinhos na barriguinha, que são os portais. E aquela que é como se fosse uma endoscopia. Ali é a videoesteroscopia, que você pode fazer. Isso, que você faz. E todas essas duas, o SUS, ele atende. Sim, eles têm. A gente consegue, sim, em alguns hospitais, não todos. Normalmente em hospitais terciários, né? O que seria o hospital terciário? São aqueles hospitais maiores, maternidade escola, o César Caos, né? Eles têm esse serviço. Como são cirurgias mais complexas, o hospital tem que ter uma estrutura um pouco maior para poder atender esses casos, né? E profissionais, né? Também. Para poder atender de uma maneira como você... Você falou alguns pontos aí, isso me impactou um pouco, que depende muito do olhar do profissional, né? Tanto no diagnóstico, quanto no exame, quanto no tratamento em si ali, né? Na cirurgia e tal. Então, a preparação do profissional nesse momento é de muita importância, né? Não só na parte técnica, como na empatia também, Sim. né? Você tem que sentir muito o que aquilo representa para a paciente, Sim. o que ela precisa, o que ela deseja e o que ela pode fazer. Porque muitas vezes ela não tem muita informação, como a gente, lógico, Claro. do que ela pode fazer, do que ela pode deixar de ter ou conseguir, né? Então é por isso que é importante você ter essa empatia e nunca decidir pela paciente, né? Isso é Eu importante. nunca decido. Eu sempre digo isso para as minhas clientes, olha, isso aqui que a gente vai decidir, nós vamos decidir juntos. Até porque a responsabilidade não vai ser só minha, vai ser sua também. Foi uma decisão nossa. Então, se a gente vai ver o que é melhor para você. A minha função aqui é te informar o que a gente tem de opção e juntos nós vamos decidir. Se eu decidir isso, pode acontecer isso. Se eu não decidir isso, pode acontecer aquilo. Perfeito. A minha função aqui é essa.
Perfeito. Eu sempre digo que a pessoa precisa das informações, né? Exatamente. Ela tendo o ruim é quando ela não tem informação, mas ela tendo a informação, tendo as opções, sabendo de tudo, e aí a decisão é dela. E a função do profissional é essa. Ele Perfeito. tá ali para exatamente mostrar aquilo que aquelas informações que ela ainda não tem, né? Perfeito. Porque e passar a confiança, né? É importante isso. Como você falou no início do papo da gente aqui, a gente até consegue ter muitas informações, mas de maneira segura, né? É difícil, né? Difícil, sim. Porque a internet ela democratiza de uma forma, mas ela deixa às vezes um campo mais solto em outros. Então, às vezes você pode ter aquela informação de uma maneira distorcida e que nem sempre é aquilo que você precisa ter, né? Não vai trazer talvez um desfecho positivo. Eu acredito, doutor André, que chegam no seu consultório pacientes que já chegam com praticamente um diagnóstico pronto porque viram no Google de alguma forma. Exatamente. E isso, é claro, a tecnologia, eu venho dizendo isso aqui sempre, ela é bem importante. Assim, a evolução da tecnologia ela trouxe muitos benefícios para a gente. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente lê, né? Com o que a gente vê. Porque você chegar no seu, que acredito que chega no seu consultório, pacientes já, mas eu vi isso na internet, eu vi no site tal, no site tal. E sempre é importante ouvir o profissional. Claro, a gente pode até pesquisar, existe essa possibilidade, mas a palavra do profissional, ela tem que valer nesse momento. Eu gostei muito da sua fala quando você alertou que gosta de passar as informações. Quais são as opções que ela tem, né? E a nossa conversa aqui, eu percebi muito isso. Você falou do diagnóstico até o tratamento, e o tratamento colocou a cirurgia como último ponto, né? Existem outros tratamentos de miomas que podem trazer uma excelente qualidade de vida para a paciente, não necessariamente ela entrar na cirurgia. E se precisar, tem essa opção também da cirurgia. Que então, seja a melhor possível, que né? seja a melhor possível. Então, eu acredito que esse ponto que você falou aí da empatia também lidar com essas situações de pessoas que já chegam também dizendo mais ou menos o que precisa ser feito. E aí entra o papel do profissional para dar segurança nessa situação. E assim, quando se fala em cirurgia, você tem que torná-la mais segura possível. Claro, né? E claro. aí tem que ter uma jornada que ela tem que seguir, toda avaliação individualizada. E aí você tem que ter uma boa equipe de anestesistas, Muitos exames, né? uma retaguarda do nutricionista. Sim. E, enfim, você tem que ter todo um aparato para que torne esse procedimento o mais seguro possível. Perfeito, doutor André Nóbrega. Nós estamos já caminhando aqui para finalizar a nossa conversa. Você quer deixar alguma mensagem final para as pacientes em relação... Porque eu vi aqui do mioma, ele não é assim não é um diagnóstico que a pessoa, vamos dizer assim, que vai parar a vida da mulher, né? Não. E assim, o que o profissional faz é dar uma melhor qualidade de vida. Então, você quer dar algum recado para as pacientes? Bom, além de agradecer, né? Agradecer de novo aqui, foi muito bom o papo, voou o tempo. Passa rápido, né? Nossa, foi muito bom. Muito bom. Assim. Muito bacana, gostei demais. Estava vendo de fora e participando melhor ainda. Mas acho que você falou bem, acho que é isso, assim, o mioma, ele é uma entidade, né? Uma alteração, vamos dizer assim, do útero, que é muito mais comum do que a gente pensa, mas que não é sinônimo de nenhum pânico, nem nenhum tipo enfim, de preocupação extrema. Sim. Mas é importante que ela seja acompanhada, Claro. né? E você procure um profissional que você confie, que te passe confiança, evite super tratamentos ou tratamentos que não são indicados. E também fique atenta que, às vezes, os sintomas relacionados ao mioma, eles podem também trazer outras entidades que dão os mesmos sintomas, né? Mas que nunca deve ser motivo de pânico, muito menos de preocupação extrema. Só acompanhar. Né? Perfeito, doutor André Nóbrega. Eu vou deixar aqui o seu Instagram, esse DR, né, doutor DR André Nóbrega. Isso, deixa eu aproveitar também. Pode falar. Nesse Instagram, a gente tem no link em cima, de cima, a gente tem um canal do YouTube, tá? Beleza. Que aí junto com o Fala Go, a paciente também pode dar uma navegadinha lá. Inclusive tem 1 ou 2 vídeos sobre miomas. Perfeito. A gente fala especificamente disso. Muita coisa que a gente conversou aqui, na verdade. Show.
e outros temas de incontinência urinária, endometriose, são todos lá. Dá uma conferidinha lá. É um prazer Perfeito. pra gente. DR, a gente vai colocar aqui, DR André Nóbrega, Isso. certo? É doutor André Nóbrega, cirurgião ginecológico, especialista em endometriose, miomas, incontinência urinária e videocirurgia. Perfeito, doutor André Nóbrega. A gente fica muito feliz quando vê um profissional falar sobre isso, o doutor André, porque a gente quer divulgar o máximo possível algumas patologias que às vezes as mulheres não sabem, né? Ficam sofrendo ali e tudo. Então, sentiu isso, pessoal. Tem um desconforto, uma cólica, uma menstruação mais forte, né? Aquela sofrendo ali naquele momento. Procure profissional como o doutor André, né? Não passe, mas não é para passar por isso, né? Não é normal, Não é né? normal. A gente tem que vencer esse jargão, né, da cólica como sendo uma coisa da mulher, né? Isso já como, foi, como né? diria Caetano, já é cafona, né? Já é Sentir dor cafona. pélvica é cafona, não pode. Não existe mais, né? Não E pode. assim, e não só porque às vezes, como você falou, né, colocar a culpa no coitado do mioma, às vezes nem é o mioma, né? Também. Mas aí, se você está assistindo, ouvindo aqui o podcast, está sentindo isso, procure que pode ser uma coisa simples que dá para resolver, ou você pode evitar algum problema maior, né? Que pode acontecer também. O fato é que, eu sempre venho bater nessa tecla, a medicina está avançando de uma maneira muito, muito positiva, sabe? A gente conversando aqui, imagina essa conversa, há 40 anos atrás, você fazia uma cirurgia Com furinhos. com furinhos, né? Você falar isso com furinhos e colocar uma TV de alta definição e tal, você aumentar o mioma em 20 vezes, né? O útero ali, né? Assim, era uma coisa assim que realmente muitas pessoas, muitas mulheres podem ter sofrido muito porque não tinha esse aparato tecnológico e de conhecimento que existe hoje. E hoje nós temos, né? Isso. Estamos aqui numa conversa, num podcast falando sobre isso, de que a mulher ela pode sim ter uma qualidade de vida muito melhor. Muito, muito melhor. Então, não sofra, pessoal. Não deixe. Dor realmente é algo que é cafona, né? Cafona. Totalmente cafona. Muito cafona. Então, pronto, doutor André, muito obrigado. Certo? Obrigado, Cras. Parabéns pelo projeto. Viu? Muito obrigado. A gente agradece e esperamos recebê-lo em outro momento também Conta aqui para comigo. falar de outros assuntos. O nosso objetivo, como a gente vem batendo nessa tecla, é levar informação de qualidade para a população, sempre sobre saúde e bem-estar, que eu acho que hoje, apesar de todo o avanço tecnológico, apesar do avanço da medicina, de tudo, as pessoas estão sofrendo muito. Porque estão fugindo um pouco do bem-estar, né? Sim. Estão fugindo. A gente está conquistando muitas coisas, temos muitas conquistas pessoais e profissionais, mas muita gente está esquecendo de cuidar do seu templo, né? Que é o seu corpo, da sua mente. E aí a gente bem-estar também é saúde, né? Saúde, é a saúde que é o corpo da gente, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, para aproveitar tudo que a vida pode oferecer. Então, esse o foco do podcast é justamente esse. A gente tentar alertar ali, ser aquele canal que alerta, vamos lá, alerta aí, vamos olhar olhe para você, né? Isso. Vamos olhar para você e aproveitar essa vida, tá bom? Doutor, muito obrigado mais uma vez. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Fala Go. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.